Milionário à beira da morte salva mendigo negro com palavras que mudam o destino. Foi uma cena que ninguém poderia imaginar. No coração de Brasília, entre o brilho absurdamente frio dos prédios espelhados e a sombra apertada das favelas que se escondem nas curvas da cidade, Otávio Almeida quase encontrou a morte, soterrado, esmagado entre escombros que desabaram sem aviso. A notícia correu como fogo. Milionário à beira da morte. Alguém poderia pensar que essa seria a manchete final, o último suspiro dado num hospital luxuoso. Mas não foi isso o que aconteceu. Não mesmo. No meio do caos, quando tudo parecia perdido, uma figura inesperada surgiu. Mateus, um menino de rua magro, com um olhar afiado como uma lâmina, vestindo roupas gastadas e cheiro de suor, misturado com terra. Ninguém sabia de onde veio, ninguém jamais tinha o visto ali antes. Mas ele não hesitou. Com mãos firmes e coração pulsando louco, Mateus cavou, arrancou tijolos, expulsou poeira dos pulmões de Otávio, puxou ele para fora daquela cela fatal de concreto e dor. Otávio estava a ponto de morrer, agonia grudada na garganta, dor queimando cada fibra do corpo, o desespero de quem vê a vida terminar cedo demais. Mas Mateus, o menino invisível, sussurrou palavras baixas, mas carregadas de força. O tempo ainda não acabou para você. Era algo como um feitiço, uma promessa num instante que congelou tudo ao redor. O sol já tremia no horizonte, agarrado à fumaça da tragédia. O corpo de Otávio, todo dolorido, deixou escapar um suspiro. Sentiu a pulsação da vida renovada pelas mãos daquele garoto. O relógio no pulso de Otávio, um luxo caro atrás de outro, parecia tolo diante daquele gesto simples. O tempo, afinal, não era só ouro ali. Era a redenção. Mas quando Otávio quis encontrar Mateus de novo, perguntando, ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Nenhum registro, nenhum nome na favela ou em qualquer canto da cidade. Era como se aquele menino fosse um fantasma, simbolizando a invisibilidade brutal das crianças perdidas nas ruas. E enquanto Otávio lutava com essa dúvida irritante, foi apresentada a Clara, uma menina muda, com olhos que falavam mais que multidões. Suas mãos rabiscavam nas paredes da Casa Aurora, um abrigo esquecido no meio da cidade, mostrando dor, medo, histórias profundas que ninguém queria ver. Suas imagens eram gripes silenciosos, um pedido de socorro que cortava a alma. Otávio sentiu um nó no peito. As paredes da opulência nunca tinham contado essas histórias. E ele, milionário acomodado, começou a entender que o tempo para ele não tinha acabado. Era só o começo. Com a promessa de Mateus ecoando dentro, ele decidiu reabrir aquela casa. A Casa Aurora para aqueles rostos invisíveis. Mas o caminho não era fácil. Investidores com olhares frios ameaçavam, sussurrando que aquele projeto era perigoso, que traria caos para seus negócios brilhantes. E Otávio sentia os fantasmas do seu passado, os erros que o levaram a tanta distância. Do que importava? A esperança das crianças. Enquanto a Casa Aurora, tímida, começava a virar símbolo, o mistério de Mateus crescia. Onde estava ele? Por que tanta certeza naquela frase dita ao fim do perigo? Otávio percebeu que para salvar aquele espaço, para salvar alguma coisa real, ele teria de enfrentar não só os rivais, mas também seus medos mais escuros. E ali, entre tudo isso, levantou-se uma pergunta que corta como faca. Até onde Otávio iria por essas crianças que a cidade queria esquecer? Seria o tempo dele mesmo, ou o tempo de todos que passam pelas ruas, invisíveis como Mateus,
que ainda poderia ser transformado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Otávio estava parado na porta da Casa Aurora. O sol da tarde aquecia seu rosto enquanto ele observava as crianças brincando. A promessa de Mateus ecoava em sua mente, e ele se perguntava se estava fazendo o suficiente. A transformação do espaço em abrigo tinha custado lágrimas e esforço. Mas havia algo mais pulsando dentro dele agora. Foi então que Clara apareceu. Seus olhos grandes e expressivos brilhando de expectativa. Otávio sorriu, achando que aquele sorriso poderia ser uma resposta à esperança que estava tentando cultivar. Mas antes que pudesse chamá-la, um grito rasgou o ar, cortando a tranquilidade da cena. É a Clara! A Clara! Um grupo de meninos correu em direção à entrada, seus rostos marcados pela confusão e pavor. O coração de Otávio disparou. Ele se colocou à frente, protetor, enquanto as crianças gesticulavam, nervosas. Ela! A voz de um dos meninos tremia. Ela foi levada! Um homem a pegou! A agitação tomou conta do lugar. Otávio se viu atormentado por uma nova dor. Como assim, levada? O que aconteceu? Ele questionou, mas a sensação fria de desespero já corroía sua esperança. Era como se o ambiente inteiro tivesse falhado, como se o universo tivesse conspirado para arrancar algo que ele tentava proteger. Com os pequenos atrás dele, Otávio correu até o local onde Clara costumava ficar. Ele não sabia o que procurar, mas cada passo parecia pesado e seu coração pulsava forte, como se quisesse escapar do seu peito. Ao chegar, não encontrou nem Clara nem o homem. Apenas vestígios de algo sombrio. Abranços desordenados, sussurros apressados. Ele chamou o nome dela, mas o eco da sua própria voz era a única resposta, cheia de angústia. Foi quando algo chamou sua atenção. Um pedaço de papel no chão. Ele se agachou e estendeu a mão, sentindo um nó na garganta enquanto seus dedos tocavam o papel amassado. Ao abri-lo, o mundo pareceu parar. A mensagem estava escrita com uma caligrafia que lhe era estranha. O que você procurava não é o que pensa. Olhe para a Casa Aurora. Você encontrará o que perdeu. A mente de Otávio girou. As palavras o atravessaram como um golpe. O que isso significava? Que segredo estava escondido sob sua preciosa Casa Aurora? Nesse instante, uma sombra surgia em sua consciência, e ele lembrou de Mateus, o garoto que havia salvo sua vida, e que havia desaparecido como um sonho ao acordar. Por que aquelas mensagens estavam interligadas? Por que Clara havia sido levada e quem era o homem que a pegou? O tom de tudo mudou. Ele olhou para as crianças, a dor de ver o medo em seus olhos o fez tremer. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas o quê? Seu mundo estava virando de cabeça para baixo, e o que antes era uma missão de redenção parecia agora um jogo sombrio em um tabuleiro que não conhecia as regras. As inevitáveis perguntas pululavam em sua mente. O que ele realmente sabia sobre Clara?
E quem era Mateus, a figura que havia se tornado um eco em sua vida, uma sombra de um enigma que agora ameaçava tudo? A Casa Aurora agora não era mais um abrigo. Parecia um labirinto de segredos e medos. E Otávio teve certeza de que estava diante de uma nova batalha. Uma que exigiria todas as suas forças e mais. Com um último olhar de determinação, ele se virou para as crianças. Vamos encontrar ela. Vamos juntos. Aquelas palavras ecoaram, e assim, um novo capítulo de luta começou, carregando o peso das dúvidas e o desejo profundo de enfrentar o desconhecido. O universo estava prestes a revelar seu mais profundo mistério. Mas a pergunta que queimava em sua alma era: até onde ele iria? Otávio estava diante do grupo de crianças, sentindo a determinação que queimava dentro dele. Vamos encontrar ela. Vamos juntos. As palavras explodiram no ar, e os olhares que antes refletiam medo, agora mostraram um vislumbre de esperança. Ele se virou e começou a caminhar em direção à Casa Aurora, o abrigo que havia se tornado o coração da sua luta. Enquanto caminhavam, o silêncio era pesado. As ruas de Brasília passavam rapidamente, mas a urgência não deixava espaço para distrações. Os rostos das crianças estavam cheios de dúvida, e o nó na garganta de Otávio parecia que ia apertar ainda mais. Cada passo o levava para mais perto da Casa Aurora, mas também mais perto da revelação que ele sentia que estava prestes a enfrentar. Ao chegarem à casa, a atmosfera parecia diferente. As paredes silenciadas estavam carregadas de segredos. Otávio fez sinal para as crianças se aquietarem e se aproximou da entrada. Quando cruzou a porta, sentiu um frio na espinha. Clara não estava lá, mas uma coisa chamou sua atenção. Nos fundos da Casa Aurora, uma mesa estava coberta por papéis amassados. Ele se aproximou, seu coração acelerado. Enquanto examinava, uma folha se destacou. Um desenho feito por Clara, um esboço de uma menina com uma dúzia de rostos diferentes. Na borda, uma frase: "Nós somos um." Aquela imagem o paralisou. Por um instante, tudo parou. O que aquilo significava? Assim que seus olhos percorreram a folha, a porta da frente foi aberta abruptamente. Um homem alto apareceu, os olhos escondidos sob um chapéu de abas largas. Ao entrar, o modo como se movia parecia familiar, mas ele não podia colocar o dedo no porquê. Otávio sentiu um arrepio na nuca. "O que você está fazendo aqui?" O homem perguntou, sua voz rouca, misturada a um sotaque que Otávio não conseguia identificar. Eu sou o responsável por este lugar," Otávio respondeu, tentando manter um tom firme. Mas o olhar do homem parecia atravessá-lo. "Você realmente acha que pode salvar essas crianças? Você não sabe com quem está lidando." Otávio franziu a testa, cada vez mais perplexo. "Quem é você? O que sabe sobre isso?" E então, em um movimento rápido, o homem jogou um retrato na mesa. Otávio deu um passo para trás ao reconhecê-lo. Era Mateus, a mesma expressão penetrante, mas ao lado dele havia outra figura conhecida, a sua mãe, que Otávio não via há anos. Você conhece meu passado?" Otávio gaguejou, seu coração disparando. Era como se o chão tivesse se movendo sob seus pés. "Mateus é a chave, Otávio. Ele sabe mais do que você imagina, mais do que qualquer um. E Clara é mais importante para isso do que você percebe." "Importante como? O que está acontecendo?" A voz de Otávio se transformou em um sussurro. O homem avançou mais próximo, suas feições agora iluminadas pela luz fraca que entrava pela janela. "Você deve fazer uma escolha."
Libertar Clara pode significar perder a garota que você pensou que conhecia. O tempo é crítico, e o que você descobre pode não ser o que deseja. As palavras caíram sobre Otávio como uma avalanche. Ele se viu em um labirinto de incertezas. A Casa Aurora se transformara em um campo de batalha, não apenas por Clara, mas pela verdade escondida que agora explodia em sua mente. A porta atrás do homem se abriu novamente, e Otávio ficou boquiaberto. Uma figura familiar entrou. Era sua mãe. Mas algo estava errado. Ela não estava sozinha. Ao seu lado, um grupo de crianças da favela também entrava, e entre elas estava Clara. Mas como você chegou aqui? Otávio sentiu seu coração encolher, seus olhos buscando respostas. Ela estava aqui o tempo todo, sussurrou a mãe, enquanto os outros se moviam com hesitação ao redor de Otávio. Era preciso que você visse. 2 mundos se chocavam, e as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma aterradora. A verdade era mais complexa do que ele imaginava, e o que deveria ser um simples resgate se tornara uma batalha por tudo o que significava. Um silêncio constrangedor pairava no ar. Otávio sentiu a pressão crescendo. Ele sabia que a resposta que buscava estava mais perto do que nunca, mas agora havia uma nova pergunta gritando na sua mente. O que ele estava disposto a sacrificar para descobrir a verdade? Otávio estava lá, parado, em meio ao turbilhão que pulsava ao redor dele. A presença da mãe e das crianças em um canto da Casa Aurora deixava tudo ainda mais confuso. O sorriso de Clara havia sido apagado e sua mente parecia um labirinto. As palavras do homem ainda ecoavam. Você deve fazer uma escolha. Mas que escolha era essa? Que escolha podia existir naquela situação? Ele queria entender, mas a pressão crescendo em seu peito o sufocava. Mateus, ele murmurou, sabendo que o menino era a chave. Mas a chave para quê? O olhar do homem fixou-se nele. Uma centelha de algo profundo passou entre eles. O tempo estava correndo. De repente, uma criança gritou do fundo da sala. Olha! Apontou para o chão. Todos se viraram. Havia algo ali, algo que reluzia sob a luz fraca. Otávio se agachou e pegou o objeto. Era um pequeno colar, um pingente em forma de mão. Em sua mente, as peças começaram a se encaixar de forma perturbadora. Ele se lembrava do desenho de Clara, daquela frase, nós somos um. Mas a mão feita de metal frio parecia esconder um segredo sombrio. De onde você pegou isso? Perguntou Otávio, olhando para o menino que havia encontrado o colar. O garoto emia em responder, mas finalmente balançou a cabeça. A Clara, ela tinha isso antes de sumir. Um choque percorreu Otávio. Lembrou-se de cada momento que passou com ela, do brilho em seus olhos, da luz que ela trazia para a Casa Aurora. Mas por que um pingente dela estava ali? O homem alto se aproximou de novo, seus olhos infiltrando-se nas sombras. Você não pode ignorar as ligações, Otávio. A Casa Aurora é um símbolo, mas simboliza mais do que você imagina. Clara não é quem você pensa que é. Aquelas palavras pesadas caíram como um raio em um céu claro. Ele não entendeu. O que o homem queria dizer? Como assim? Otávio perguntou, a voz falhando. O que você quer dizer com isso? O homem hesitou, olhou para as crianças, depois para Otávio. Você está prestes a descobrir uma verdade que pode quebrar você. O tempo que você tem com Clara é limitado, e o que ela é, a verdadeira Clara, isso irá mudar tudo. Um silêncio pesado pairou no ar. As crianças olhavam, ansiosas. Otávio sentiu a adrenalina acelerando,
batendo forte nas têmporas. Ela é um projeto, uma criança feita em laboratório. A Clara não é apenas uma menina, mas uma experiência que foi abandonada. E a busca por ela não é só emocional. Envolve poderes que você não consegue imaginar. Um grito de desespero entalou na garganta de Otávio. Não, isso não é possível. Ele sentiu seu mundo desmoronar, a confiança que tinha se desvanecendo como fumaça. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Mas o homem apenas balançou a cabeça, um olhar triste. Eu não estou mentindo. Você precisa enfrentá-la, saber quem ela realmente é, antes que seja tarde demais. A frase voava ao seu redor como um eco, e a emoção em seu peito se transformou em dor. Otávio olhou para Clara, seus olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Ela não era real? Isso tudo era uma mentira? Uma parte dele queria acreditar que era tudo uma armadilha, mas havia uma parte que na verdade temia. O que quer que estivesse acontecendo poderia destruir não apenas Clara, mas a luta que ele estava travando por aqueles rostos invisíveis. Então, um entendimento profundo o atingiu. As crianças eram mais do que apenas vítimas. Elas eram peças de um quebra-cabeça maior. E Otávio estava preso no meio disso tudo. A Casa Aurora não era só um abrigo, mas um campo de batalha de segredos que poderiam ferir todos ali. Clara olhou para ele, seus olhos grandes, e foi como se ela também estivesse abrigando o peso de uma verdade. O mundo estava mudando ao seu redor. E Otávio sabia que a única coisa que poderia fazer era embarcar nessa nova luta. Mas a pergunta queimava em sua mente. Até onde ele iria para descobrir quem Clara realmente era? E o que isso significava não apenas para ele, mas para todos que amava. E com a pressão crescendo, a sala parecia encolher ao seu redor. O que estava prestes a ser revelado seria mais do que apenas segredos. Seria a chance de salvação ou a ruína total. Desesperado, Otávio se preparou para o que estava por vir, sabendo que todos ficariam envolvidos e que a luta havia apenas começado. Otávio estava lá, parado, em meio ao turbilhão que pulsava ao redor dele. Ele olhou para Clara e as crianças, o coração disparando. A pressão na sala era quase insuportável. O que o homem tinha dito ecoava na sua mente. Clara, não. É quem você pensa que é. A verdade estava mais perto do que ele imaginava. Mas o que fazer com isso? Ele se virou para o homem, ainda confuso. O que você quer dizer com isso? Como ela pode não ser real? Mas antes que o homem pudesse responder, houve um estalo. O barulho veio da porta da frente, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. Todos olharam para a entrada, o coração na garganta. E então a porta se abriu com um imenso estrondo. Era uma figura encapuzada, completamente equipada, mais parecendo um espectro em meio à luz fraca da Casa Aurora. Otávio não conseguiu se mexer. O silêncio foi quebrado por um grito. Um dos meninos correu para trás dele, as mãos tremendo. Mas a figura apenas avançou, ignorando a tensão no ar. E antes que alguém pudesse fazer algo, a pessoa retirou o capuz lentamente. O rosto que se revelou era um choque tão profundo que fez Otávio dar um passo para trás. Era Mateus. Mateus? Sussurrou, a incredulidade tomando conta. O garoto que havia salvo sua vida. O menino que parecia ter desaparecido como um sonho. Mas algo estava diferente. Os olhos de Mateus estavam endurecidos e estranhos, como se carregassem um mundo de dor. Ele olhou diretamente para Otávio e sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você deveria ter acreditado, Otávio, disse Mateus, sua voz mais grave, mais sombria. A Casa Aurora esconde muito mais do que você imagina.
Otávio sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Você estava com Clara? Sim, mas não da forma que você pensa. Eu sou parte do que ela representa. E a Casa Aurora é um símbolo de algo muito maior. Mateus olhou para as crianças ao lado, e Otávio percebeu que a atmosfera havia mudado de novo. Você não percebeu? Clara não está perdida. Ela está se preparando. Preparando-se para quê? Otávio perguntou, a ansiedade apertando seu peito. Ele precisava entender, mas a cada palavra que Mateus dizia, mais perdido ele se sentia. Mateus deu um passo à frente, sua presença tornando-se quase ameaçadora. Ela é uma ponte, Otávio, entre o que você vê e o que realmente existe. E eu sou o guardião disso. E com essas palavras, o homem que havia trazido o retrato de Mateus se aproximou novamente. Você sempre esteve no caminho, Otávio. O que você não percebeu é que Clara estava sob a proteção de algo maior. E agora você a colocou em perigo. A sensação de urgência tomou conta. Perigo? Como? O que vocês estão falando? As palavras escaparam de sua boca com desespero. A sala parecia girar. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. O homem olhou de volta para o grupo e, em um movimento rápido, revelou uma espécie de dispositivo no pulso. Você precisa decidir, Otávio. O que você vai fazer? Libertar ou manter Clara ao seu lado? Pode significar sacrificar sua própria vida. Nesse momento, algo mudou. A porta da Casa Aurora fechou-se subitamente. Um brilho ofuscante surgiu, inundando o espaço. E quando a luz se dissipou, todos estavam em pé, em uma nova realidade. A Casa Aurora não era mais um abrigo. Agora parecia uma fortaleza, e os rostos de Clara e Mateus estavam gravados em sua mente. Mas o que ele via agora era um mundo diferente. Otávio estava diante de um grande painel, imagens de crianças que pareciam iguais a Clara. Todas com expressões tristes. Ele não conseguia entender. O pânico tomou conta quando ele percebeu que estava se afundando em uma paródia de realidades. O que está acontecendo? Mateus e o homem se entreolharam, e o homem falou: agora a decisão é sua. E a verdade pode ser mais devastadora do que você poderia imaginar. Otávio sentiu que o chão havia desaparecido. Ele não sabia o que estava por vir, mas estava claro que a luta por Clara estava apenas começando. E a pergunta que ardia em sua mente não era só até onde ele iria por ela, mas até onde ele iria para entender o próprio peso de sua existência. Otávio estava diante daquele painel. Suas mãos tremiam, enquanto tentava processar a avalanche de informações. O ambiente pulsava, como se estivesse vivo, e as imagens de crianças iguais a Clara dançavam diante de seus olhos. Mateus, com uma expressão inabalável, parecia mais uma sombra do que um amigo, e o peso das suas palavras pesava como chumbo em seu coração. O homem que tinha trazido a revelação estava à sua frente, e Otávio se sentia como se estivesse em um pesadelo. Você precisa decidir. Aquelas palavras ficavam ecoando na sua cabeça. Ele não sabia se queria descobrir a verdade ou se preferia manter a ilusão de que tudo estava bem. Mas antes que pudesse raciocinar, um estrondo ecoou pela Casa Aurora. As portas da frente foram arrombadas com um golpe violento. E ruidosamente abriram-se com um rangido que parecia de uma cena de filme de terror. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, seus rostos cobertos,
mas os olhares transbordavam de fúria. Otávio gelou. Era um ataque, e ele sabia que estava no centro de algo maior e mais perigoso. "Protejam as crianças!" gritou um dos meninos. O caos se instaurou. Os gritos, o movimento das crianças correndo e as vozes afiadas dos invasores cortavam o ar como lâminas. Mateus, com um olhar determinado, correu em direção ao grupo, colocando-se entre os homens e as crianças. "Aqui não!" ele gritou, desafiador. Mas eles eram muitos. Um dos homens empurrou Mateus de lado com brutalidade. O garoto caiu e um grito de desespero escapou da garganta de Otávio. "Mateus!" Otávio se lançou em direção a ele. Mas o homem, que parecia o líder, levantou a arma, direcionando-a para o garoto no chão. O tempo pareceu parar. A tensão no ar era palpável. "Não se mova!" gritou o líder. Sua voz era um rugido que obrigava a todos a pararem. "Estamos aqui pelo que pertence a nós." As crianças tremiam, e Otávio olhou para Clara, que se mantinha na parte de trás, seu olhar vazio, como se entendesse mais do que todos ali. A verdade sobre ela pairava como uma nuvem escura, e ele queria gritar, mas não conseguia. As palavras do homem ecoavam novamente. "A Casa Aurora esconde muito mais do que você imagina." E então, tudo fez clique. A conexão entre o que estava acontecendo e Clara. O que Mateus havia dito, tudo se entrelaçou em um fio tenso de compreensão. "Então, vocês estão aqui para ela?" ele questionou, sua voz tremendo. "Para Clara, ela é uma propriedade. E você bloqueou. Agora terá que escolher sua vida ou a dela." O homem disse, um sorriso frio brotando em seu rosto. Um desespero profundo o envolveu. Como ele poderia escolher entre ele e a única luz que havia encontrado em sua vida? Nesse clima de tensão extrema, o vestido de Clara brilhou intensamente, e então a revelação mais devastadora. O homem, ao lado do líder, começou a se transformar. Uma luz a rodeou e seus traços mudaram, tornando-se um rosto familiar. "Clara?" Otávio exclamou. Era impossível. A transformação foi rápida, e o semblante da menina agora refletia aquele que era o dono do desenho. Você é ela?" Ele ficou paralisado, a conexão atingindo seu núcleo. "Sim, sou eu, Otávio." A voz que saía da boca de Clara era mais grave e poderosa. "Eu sou o que você nunca entendeu. Eu sou a ponte. E você estava destinado a me encontrar." Um calafrio percorreu a espinha de Otávio. As crianças atrás dele estavam em choque, e ele sentiu como se sua vida inteira estivesse se desintegrando. "Mas você não pode ser. Você tem que decidir agora, Otávio. Escolha entre a sua vida e a vida daquelas crianças." O líder gritou, a raiva transparecendo. Não pode ser." Otávio lutou contra o medo, não entendendo como tudo o que pensava que sabia estava de cabeça para baixo. A verdade sobre Clara transformava-se em algo muito além do que ele imaginara. O que era real e o que era fantasia? E, assim, com os sentimentos à flor da pele e a pressão intensa, ele soube que mais do que sua própria vida, aquele momento mudaria não apenas o futuro dele, mas o futuro de todos. A escolha estava diante de Otávio. Mas o que era a verdade agora? E a pergunta que queimava em seu peito: até onde ele iria para salvar todos os inocentes ali? Enquanto a tensão pairava no ar, a sala se encheu de um silêncio gélido, e ele percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente, mas não sabia como sobreviver à tempestade que se aproximava. Otávio estava diante daquele painel. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a avalanche de informações. O ambiente pulsava, como se estivesse vivo, e as imagens de crianças iguais a Clara
dançavam diante de seus olhos. Mateus, com uma expressão inabalável, parecia mais uma sombra do que um amigo. E o peso das suas palavras pesava como chumbo em seu coração. O homem que tinha trazido a revelação estava à sua frente, e Otávio se sentia como se estivesse em um pesadelo. Você precisa decidir. As palavras flutuavam no espaço entre eles. Ele não sabia se queria descobrir a verdade ou se preferia manter a ilusão de que tudo estava bem. Mas antes que pudesse raciocinar, um estrondo ecoou pela casa Aurora. As portas da frente foram arrombadas com um golpe violento, e ruidosamente se abriram com um rangido que parecia de uma cena de filme de terror. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, seus rostos cobertos, mas os olhares transbordavam fúria. Otávio gelou. Era um ataque, e ele sabia que estava no centro de algo maior e mais perigoso. "Protejam as crianças!" gritou um dos meninos. O caos se instaurou. Esgripos, o movimento das crianças correndo e as vozes afiadas dos invasores cortavam o ar como lâminas. Mateus, com um olhar determinado, correu em direção ao grupo, colocando-se entre os homens e as crianças. "Aqui não!" ele gritou desafiador. Mas eles eram muitos. Um dos homens empurrou Mateus de lado com brutalidade. O garoto caiu, e um grito de desespero escapou da garganta de Otávio. "Mateus!" Otávio se lançou em direção a ele, mas o homem que parecia o líder levantou a arma, direcionando-a para o garoto no chão. O tempo pareceu parar. A tensão no ar era palpável. "Não se mova!" gritou o líder. "Estamos aqui pelo que pertence a nós." As crianças tremiam, e Otávio olhou para Clara, que se mantinha na parte de trás, seu olhar vazio, como se entendesse mais do que todos ali. O sentimento de impotência o consumia. Ele queria agir, mas não sabia como. Então, em um ato de coragem que ele mesmo não sabia que possuía, Otávio gritou: "Você não vai machucar ninguém. Eu vou tirar todas essas crianças daqui, e você não pode fazer nada." Os olhos do homem brilharam de raiva. "Você acha que pode sair impune? Não sabe o que está lidando. Milionário maluco. Clara é nossa." Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Clara, que estava quieta na esquina, começou a se mover. A energia ao seu redor mudou. Suas mãos se levantaram lentamente, e um brilho intenso começou a emanar dela, banhando tudo em luz. As crianças pararam, fascinadas, e até os homens armados hesitaram, confusos. "Clara!" Otávio gritou, desesperado. "O que você está fazendo?" Ela olhou para ele, e em seus olhos havia uma força que não parecia ser dela. Várias figuras estavam ao seu redor agora. Alguma energia poderosa. "Eu sou mais do que você pensa, Otávio. E mais do que todos esperavam." As palavras caíam como um golpe, e as revelações começaram a se agrupar. Clara não era apenas uma criança. Havia algo muito mais profundo dentro dela. E como se respondesse a essa verdade, uma onda de energia alcançou os homens, jogando-os para trás. O chão tremeu, e a casa Aurora parecia se transformar em uma fortaleza mágica. Otávio ficou espantado. Ele não compreendia o que estava acontecendo. "Clara, pare! Não precisa fazer isso!" Ele estava em choque, incapaz de entender a extensão do poder dela. Mas enquanto essa transformação se desenrolava, o homem, que estava com o retrato de Mateus, se aproximou, olhando ferozmente para Clara. Ele puxou uma arma e disparou. O eco do tiro ressoou, mas Clara estava protegida por uma barreira luminosa. A luz envolveu o projétil, e o tempo pareceu parar. Tudo ao seu redor congela, em um instante de pura tensão. Então, em uma fração de segundo,
que parecia uma eternidade, a barreira se rompeu. Otávio olhou horrorizado. Clara não estava se protegendo. Em vez disso, ela usou a energia para redirecionar o tiro de volta. O estampido foi ensurdecedor, e o homem colidiu com a parede, caindo inerte no chão. O silêncio se seguiu, um silêncio pesado, dominador. Otávio parou, atordoado. O que ele pensou que conhecia sobre Clara, sobre a Casa Aurora, tudo estava se transformando em uma nova realidade. O medo e a confusão se entrelaçaram dentro dele. Ao olhar para as crianças, seu coração disparou ao perceber que tudo que ele havia começado a construir estava prestes a desmoronar. Clara, ele sussurrou. O que? Você é? Mas antes que ela pudesse responder, o teto da Casa Aurora começou a rachar, e uma nova onda de luz irrompeu do lugar onde ela estava. Uma presença massiva parecia se aproximar, como se algo muito maior estivesse prestes a se revelar. A mesa do painel começou a brilhar, e as crianças gritaram. Otávio percebeu que o caos estava longe de terminar. A luta apenas começava, e a verdade sobre Clara e a Casa Aurora estava mais próxima do que ele sequer poderia imaginar. Uma nova batalha estava se formando, e a pergunta ecoou em sua mente. Quanto mais ele estaria disposto a sacrificar para entender qual era o verdadeiro papel de Clara nesse jogo? Otávio estava em pé, atenção, pulsando entre ele e Clara. O tremor das paredes, a energia emanando dela, tudo estava em um ponto de ebulição. E então, como se o universo tivesse decidido brincar com seu destino, tudo mudou em um instante. O relâmpago que iluminou a sala foi tão forte que obrigou todos a fechar os olhos. A luz azulada tomou conta do ambiente, e um som estridente cortou o ar. No fundo da sala, uma porta, que parecia inerte havia muito, agora se abriu. Um brilho intenso emanava de dentro, e uma figura se materializou. Era tão inesperado. Era Eleonora, a mãe de Otávio. Não! O que você está fazendo aqui? Otávio exclamou, sentindo a mente explodir com a confusão. Eleonora não deveria estar aqui. Ela fora uma das razões por trás de suas escolhas da sua vida agora. Eu vim impedir que você repita os erros do passado. A voz dela tinha um timbre de desespero e urgência. Você não entende, Otávio. Clara é uma peça-chave, um elemento que não deve ser liberado. As palavras a atingiram como uma faca. O que você quer dizer com isso? Você sempre me ensinou a ajudar, a proteger as pessoas. Eleonora olhou para o chão, e o silêncio avassalador tomou conta. As crianças estavam paradas, temerosas. Mas, Otávio, você não sabe qual é a verdadeira natureza dela. Eleonora parecia à beira das lágrimas, a dor visível em seu olhar. Ela não é só uma menina. Está ligada a um grupo que pode mudar tudo. E o poder dela, ele não pode ser solto. E por que você estaria aqui, então? As palavras explodiram de sua boca. Raiva e confusão. Você me deixou, e agora vem me dizer o que fazer? Nesse momento, Clara virou-se para Eleonora, sua expressão se contorcendo em uma mistura de fúria e dor. Você é a razão pela qual tudo isso aconteceu? A pergunta cortou o ar. Todos olharam para Eleonora, esperando uma resposta. Eu fiz o que precisava ser feito, para proteger você, Clara. A mãe de Otávio tentou se justificar, mas a tensão só aumentou. Eleonora, envolta em sombras do passado, era responsável por coisas que Otávio nunca soubera. As palavras de Clara eram um grito no silêncio. Proteger de quê? De ser livre ou de ser quem realmente sou? O desespero em seus olhos era um verdadeiro convite à verdade.
A verdade que estava prestes a ser revelada era devastadora. De repente, Mateus, que até então estava parado, saiu do canto. Ele tinha um olhar sombrio, profundo. Otávio, você precisa entender que Clara não é a única que está ligada a si. Você também está. O fogo na sala se intensificou e a iluminação mudou, criando uma cena quase sobrenatural. O que você quer dizer? Otávio estava confuso, mas havia um sentimento crescente de que tudo se entrelaçava de alguma forma. A mão de Clara estendeu-se para Mateus. Espere, o que teríamos em comum? A dúvida, no olhar dela, contrastava com a certeza no tom de Mateus. O que compartilham não é só história, mas um destino. Ambos foram escolhidos, e sua ligação é mais profunda do que vocês imaginam. As palavras pairaram no ar como um aviso. Clara olhou para Otávio, os olhos a brilhar com uma luz pulsante. Ele podia sentir que uma tempestade se formava, e a inquietação o envolvia. Ele foi até ela, segurando suas mãos. Clara, não posso deixar que nada aconteça com você. E então, como um trovão que despedaça o chão, tudo mudou. A parede atrás deles começou a se desintegrar, revelando um portal. Luzes brilhantes emanavam daquele espaço. Todos estavam paralisados, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Você tem que decidir. Otávio. O grito de Eleonora ecoou. Liberte-a e você perderá tudo, ou mantenha-a perto e proteja o que resta de sua vida. A pergunta pairava. O que ele realmente sabia sobre Clara, Eleonora, Mateus? Era a hora da escolha, e a realidade estava prestes a se desdobrar em algo que desafiaria tudo o que conheciam. As peças estavam se movendo, e Otávio, com o coração a mil, se perguntou: até onde ele iria de verdade para proteger aqueles a quem amava? E mais importante, quem seriam eles, realmente, quando a verdadeira natureza deles fosse revelada? Otávio estava prestes a fazer a escolha mais difícil de sua vida. O brilho do portal atrás dele iluminava o ambiente, e as palavras de Eleonora ainda ecoavam na sua mente. Protegê-la é o que sempre quis, mas agora você está em perigo. O coração dele acelerava, e ao mesmo tempo, um nó apertava sua garganta. Calma, Otávio, gritou Clara, a força dela pulsante. Ela parecia diferente, mais poderosa. As crianças estavam paradas, atentas, e o olhar de Mateus se tornou penetrante. Temos que agir agora, ou todos nós estaremos perdidos. A tensão estava insuportável. Ele sabia que cada segundo contava. Contudo, a vontade de protegê-la era esmagadora. Ele disse: Clara, o que você realmente é? A resposta pelo que havia acontecido era crucial, mas a expressão dela mostrava algo mais. Algo que indicava que ela não estava totalmente afastada do que a cercava. Foi quando, subitamente, o chão sob eles começou a tremer. Um tremor curtido, como se a própria estrutura da Casa Aurora estivesse se desintegrando. O que está acontecendo? Gritou Otávio, olhando ao redor, o desespero crescendo. E então, a reviravolta inesperada ocorreu. Daquele portal, algo emergiu. Era uma luz brilhante que crescia e apagava ao mesmo tempo. E no meio desse feixe, apareceu uma segunda figura. Um homem alto, com uma aparência conhecida, mas distorcida. Com roupas negras e um olhar que transbordava poder. É hora, Clara, ele declarou. A voz dele era profunda, ecoando nas paredes da Casa Aurora. Todos ficaram boquiabertos. Otávio sentiu uma fraqueza. O homem se aproximou cada vez mais, seus olhos fixos em Clara, como se a atraísse para perto de si. Pai? Clara exclamou. Ah,
incredulidade clara em sua voz. O chão sob Otávio parecia desabar. Ele balançou a cabeça, confuso. Não pode ser. 2 mundos se chocando? Você não compreende a magnitude do que está acontecendo, o homem continuou, seus olhos brilhando. Ela é a chave que pode unir nossas 2 realidades. Um frio percorreu a espinha de Otávio. Realidade? Do que você está falando? A palavra pai reverberava em sua cabeça como um tambor distante. Ele se sentiu pequeno. Sim, Otávio, eu sou o verdadeiro responsável pela sua vida e por Clara, disse o homem, um sorriso enigmático surgindo em seu rosto. Eu a criei, assim como você foi planejado. Tudo isso foi orquestrado para um propósito maior. A verdade que emergia era como uma lâmina, afiada. Otávio olhou para Clara, seus olhos se encontrando. Seria possível que ela fosse uma parte de um plano sombrio, uma arma em um jogo maior? Então, tudo foi uma mentira? A luta, o que você é uma invenção? Ele sentiu as paredes do ambiente girarem ao redor, saturando sua mente com incertezas. O que ele acreditara ser uma linha reta, agora era um emaranhado de mentiras. Eu fiz isso para proteger nosso legado, o homem continuou. A voz agora suave e sedutora. Clara é muito mais do que você imagina. E você, Otávio, foi criado para guiá-la. Gritos começaram a ecoar nas paredes, e as crianças se esquivaram, inquietas. O pânico agora dominava, mas Clara se mantinha firme. Não me diga. O que sou? Eu não sou uma marionete. Todas as peças pareciam se encaixar de um jeito que Otávio nunca desejou. A luta pela verdade, pela esperança, pelo abrigo, tudo tinha sido parte de um enigma maior que ele não compreendia. Ele olhou de novo para Clara, que agora encarava seu pai com uma ferocidade inabalável. E no meio de toda a confusão, a pergunta que queimava em sua mente era: quem eram de fato eles naquele mundo repleto de segredos? De repente, a energia da Casa Aurora começou a vibrar com um novo ou uma enorme força. O homem estendeu a mão para Clara, e tudo ao redor parecia próximo da explosão. O futuro se tornava incerto, e a batalha, porém, estava longe de terminar. Agora, Otávio, Clara e Mateus teriam que confrontar não apenas o passado, mas o impensável, um legado que poderia não apenas destruir tudo, mas também transformar a própria essência de quem pensavam ser. A luz emanava do portal, e Otávio sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O homem que se apresentou como pai de Clara estava cada vez mais próximo, e as crianças, paradas com os olhos arregalados, mal conseguiam respirar. A tensão crescia a cada segundo, e a realidade parecia se dividir em 2, a que conheciam e a que estava prestes a ser revelada. Clara, você não pode ir com ele, implorou Otávio, movendo-se em direção a ela, seu coração batendo ferozmente no peito. Ele mal conseguia articular suas palavras, o medo de perder tudo o que havia construído o inundava. Mas Clara encarava seu pai com uma determinação que Otávio nunca tinha visto antes. Seu olhar não estava mais perdido, estava resoluto. Eu não sou apenas um projeto, Clara gritou, sua voz ecoando dentro da Casa Aurora, firme como aço. Eu sou livre e não deixarei que você me manipule mais. As palavras carregadas de força pareciam ressoar nas paredes, como se a própria casa a apoiasse. Otávio ficou parado, maravilhado com a transformação dela, mas ainda apreensivo. A tensão atingia seu clímax quando o pai de Clara deu um passo à frente, um sorriso sombrio nos lábios. Você não entende. O que você chama de liberdade é apenas ilusão.
Sem mim, você não encontrará seu verdadeiro propósito. Venha comigo, e eu revelarei seu legado. Mas Clara não recuou. Meu legado é o que eu escolho ser e não o que você impôs. Ela estendeu a mão, uma luz brilhante começou a emanar dela, envolvendo todos ao seu redor. O pai olhou surpreso, como se a força de Clara tivesse um peso inesperado. Otávio assistiu. O pânico e a admiração se misturavam enquanto o brilho da filha ofuscava a presença do homem. Você não pode fazer isso! Ele gritou, mas Clara já não ouvia. A luz aumentou, emanando onda por onda, como se estivesse quebrando as correntes invisíveis que o pai havia colocado. O ambiente parecia aive e pulsante. A Casa Aurora se tornava, de fato, um campo de batalha, não apenas de vozes, mas de poderes escondidos. Finalmente, uma onda de energia explodiu, e Otávio sentiu a força propagar-se em direção ao seu corpo e mente. Ele não sabia se deveria correr ou se permanecer ali, mas algo dentro dele se agitou. Ele também tinha um papel naquilo tudo. Ele precisava se conectar com Clara, não apenas para protegê-la, mas para juntos enfrentarem aquilo que os unia. Ele avançou, sentindo o passo seguro, e pegou a mão dela. Vamos, Clara, estamos juntos. As palavras saíram com mais certeza do que jamais tinha falado. Clara olhou lentamente para ele, e por um instante, a luz que a cercava diminuía. O mundo parou por um segundo. E Otávio sentiu que estavam conectados, suas almas se tocando naquele momento. A presença do pai de Clara vacilou. O brilho agora era insuportável e começou a empurrá-lo de volta. A porta do portal ressoava com vibrações de que tudo havia mudado. Você não fará isso, ele gritou, mas já não tinha poder sobre a situação. E com um último grito de desespero, foi engolido pela luz. Otávio e Clara, de mãos dadas, sentiram a casa tremer. E de repente, tudo passou. O silêncio chegou, e a luz começou a se dissipar. Eles estavam de volta na sala. A Casa Aurora, agora cheia de uma nova energia. As crianças estavam lá, ainda assustadas, mas já sem medo. Vocês venceram, disse Mateus, os olhos brilhando de esperança. Otávio se virou para Clara. Um calor no peito, uma nova conexão que os unia. Tá tudo bem agora? Ele precisava saber. Mas as palavras dela eram firmes. Sim, mas isso é apenas o começo. Existem mais verdades por trás de tudo isso. Clara olhou para Mateus, e ele assentiu. A jornada deles ao lado da Casa Aurora estava só começando. Eles não sabiam o que viriam a enfrentar, mas estavam juntos. Enquanto a luz se apagava, o futuro se tornava um mistério intenso, e suas almas pulsavam com a esperança de libertação. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Até onde estariam dispostos a ir por aqueles que amavam? E assim, com a vida pulsando no peito, uma nova aventura estava por vir. Inspirados, eles olhavam para o que estava à frente. Ei, pessoal, antes de encerrar, preciso contar algo crucial. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí e mais. Esmague o botão de like agora. Essa atitude é super importante para alimentar o algoritmo e fortalecer a nossa comunidade. Vamos lá, fique à frente. Também não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E, por favor, compartilhe agora mesmo este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Junte-se a nós nessa jornada.